Carlos, Só alegria. tudo bem, meu amigo? Bom demais. Então tá bom. Te peguei no trânsito aí, né, cara? Poxa, tava fora de São Paulo, cheguei agora, já peguei minha motoca, cheguei e vamos Ah, que é? vamos. Circula de moto? Não ando mais de carro nessa cidade já faz um ano e pouco. Caraca, velho. Mas Opa, tem comprei corajoso, uma hein? scooterzinha, tô feliz da vida. Não É tenho mesmo? deslocamentos programáveis na minha amada cidade. Putz, mas se não for assim também não dá nem pra programar nada, né, cara? Eu Oh, geralmente eu faço. O que aconteceu aqui? Peraí, voltei. Aí. Eu faço. A gente vai para São Paulo, marca os encontros assim, mas você vai atrasando 10, 10, 10. Quando você vê o último, você tem que desmarcar. Né? nem Se você fala. ficar se deslocando, você não consegue. Carlão, cara, brigadão de você estar aqui. Já fiquei muito feliz, né, quando você aceitou participar do livro, né? Quando você comprou a ideia, foi um dos primeiros ali que, pô, na Por hora. sinal, quando que nós vamos ter o livro? Então, vamos. Nós Já estamos entrei cobrando. estamos no pré-lançamento. Já está até no site, né? Nem divulguei isso daí ainda. Está até no site para vender, mas eu tô enviando para edição. Sabe que é muito difícil terminar, né? Você escreveu já, né? Nem fala, nem fala. É muito difícil terminar. Então, e a gente que é perfeccionista, acho que é da mesma turma, você fica muito crítico, né? No que você quer colocar mais uma coisa, mais uma coisa, mais uma coisa, e daí você não termina. Outro dia eu falei com o Jolie, ele falou, putz, cara, o bom é inimigo do ótimo, né? O bom termina, o ótimo não. Então às vezes você tem que terminar, né? Você tem que então estou nesse momento de terminar. Não, e o legal de um livro é você achar a lacuna que tem na literatura, porque tem muita gente escrevendo a mesma coisa, né? Exato, eu não queria fazer isso. Eu falei assim, um livro de marketing eu já escrevi, né? Eu tenho qual é o seu negócio de odontologia, coloquei tudo ali o que a gente em 10 anos do Altera fez, talvez eu colocaria alguma coisa digital. Então eu queria fazer uma coisa diferente. Então o Marketing do Cuidado é um livro que é diferente, né? A pessoa não vai ter diquinhas, né? Isso é um livro de reflexão, é um livro de contextualização. Teu vídeo, usei várias pastuas. Mas, cara, o que eu acho mais fascinante o que eu acho mais fascinante de tudo isso é que, assim, eu tô com 28 anos de profissão, não sei você, mas cada vez mais 20. a profissão me fascina, cara. Assim, até eu tava assistindo outro dia o Irata, você conversando com o Irata, e ele falou assim, a odontologia tá ficando chata. Eu falei assim, porra, eu não concordo, eu acho que tá ficando muito legal. Assim, o fato de... Eu entendia o raciocínio do Irata, que era, pô, tá todo mundo fazendo a mesma coisa. Cara, perfeito. Em alguma forma, e que nós vamos falar de digital, a massificação muitas vezes traz todo mundo para um patamar mediano. Pelo menos a gente tem que pensar no consumidor final. Cara, isso aí é bom, porque não fica a gente tendo tratamentos ruins e tal. A gente tende a ir para um patamar no mínimo mediano. Entendo o Irata, que é aquela odontologia artística e tal, que, poxa, a cerâmica, todo mundo usando a mesma técnica. Fantástico. Mas no médio para a grande população que nós temos aí para atender, é muito bom. Assim, cara, é muito legal, e é muito legal isso, né, Carlão? Poder falar exatamente assim, pô, a colocação do Irata foi essa, a gente entende o contexto da colocação, né? Mas tem uma outra ponto de vista. Eu acho que hoje, até numa questão nem odontológica, a discussão, ela até está muito agressiva, né? A gente vê isso na política, em todo lugar, muito agressiva. Eu penso, você levanta uma bandeira e defende até a morte. E a partir do momento que defende até a morte, não abre mais. Quer dizer, o cara pode matar, não, mas ele não sabia que ia matar. Né? A pessoa defende uma coisa e não para. Eu acho que o que eu, pelo menos, pretendo, trazendo todo mundo, e para os colegas que vão assistindo, é exatamente tendo outras visões. Né? Fala, cara, eu me identifico com aquele pensamento, mas pego um pouquinho do outro, né, também. Me conta pra galera um pouco o que você está fazendo, cara. Sociedade Brasileira de Odontologia Digital, você comprou essa ideia, né, cara?
poxa, o Paulo Cano, nosso presidente, ele veio com a ideia, pô, vou fundar uma sociedade focada em odontologia digital, o mundo está caminhando para digital e a gente não pode ficar atrás. E assim, e Paulo Cano é o cara, né? Porque é o cara. Ele roda o mundo trabalhando com digital, com clones, com as ideias fantásticas até de chairside, do cara entrar de manhã, sair no final do dia com um sorriso novo e tudo digital e tal. Meu, fantástico. É um mundo bem assim que é... Hoje a gente tava na Pleno, lá em Jundiaí, estava discutindo isso, que nos Estados Unidos digital está na casa de 8%, o Brasil está na casa de 0,5% dos dentistas. Caraca. Mas o que a gente tem que... eu acho que o que é que a gente tem que também pensar é quanto que a gente precisa realmente ser digital ou não para fazer uma odontologia decente. Né? Legal. Então, eu acho que o ponto principal, a gente tem que remeter um pouquinho no passado, não muito distante da odontologia brasileira, que, sem citar nomes de empresas, mas teve empresa que entrou no mercado falando assim, cara, você tem que ter um chairside, você tem que ter um scanner intraoral, uma fresadora e tal. Vai ser tudo no consultório. Vai ser tudo no consultório e você vai eliminar o técnico. Peraí, beleza. Você quer eliminar o técnico? Ótimo, mas você sabe a arte do técnico? Porque assim... É outra arte. Muita gente... Você é técnico, né? Eu também sou técnico. Você é técnico. Tenho formação de técnico. Não Isso é importante falar pessoal. Nós estamos falando com um dentista que é técnico, né? Que faz, né? E curioso, né? Eu fui enveredar para a técnica, depois de 20 anos de formado, onde eu fui atrás de Dario Adolphi, aí foi uma faísca na gasolina, e depois fui atrás de Paulo Cano, Fernando Feitosa, Hilton Ricchieri, e vamos aplicar cerâmica, e vamos entender o outro lado do laboratório. E assim, quanto mais eu aprendi o lado do laboratório, mais eu fiquei fascinado por esse lado, principalmente digital, que o Dario falou uma coisa assim... ele falou assim, poxa, técnico mais antigo gosta de estratificar cerâmica, mas o mundo caminha para uma padronização e maquiagem de cerâmica. Tá, beleza. Então, se você vai pegar um chairside, você vai fresar uma cerâmica na sua clínica, pode ser um trilux, uma variação de cor na cerâmica, mas, cara, precisa, no mínimo, ser maquiagem. Você tem que ter um forno de maquiagem. Então, você tem esse conhecimento? Não tem. Agora, vamos pensar. Uma coisa é você comprar um motor elétrico, que hoje é uma necessidade para quem faz preparos conservadores em prótese, uma lente de contato, uma coroa laminada, uma tabletop. Tudo bem, é um investimento de 8, 10, 12 mil reais. Poxa, isso não é um investimento de 400 mil reais como um chairside. O Garofalo até falou outro dia aqui, estava falando, quanto que é um celular hoje, né? Que o pessoal tem na mão. Esse tipo de dentista que, né? É esse valor, é esse preço, né? Então, o que pode trazer de volta um motor desse é muito maior, né? E aí você... Pô, hoje é essencial ter isso para trabalhar. E você pode fazer tudo que a gente muda, isso é legal. O dentista tem que se permitir sair da zona de conforto. Quando eu pego em curso que o colega dentista fala, olha, eu estou usando aquela resina daquela Herculite, que é fantástica. Cara, ela foi fantástica. Mas a própria empresa desenvolveu tantas outras resinas depois, e tem tantas tecnologias novas que você estratifica menos e chega num resultado bem legal. Eu não preciso ser um Cláudio Pinho para estratificar maravilhosamente bem, mas com uma boa resina, eu vou chegar próximo de um Cláudio Pinho. Esse é o tesão de usar a tecnologia, né? Então, o cara tem que se permitir sair da zona de conforto. Bom, se ele se permite, ele já também se permite fazer uma curva de aprendizado. Agora, peraí, se você compra um chairside, gasta lá 400 mil reais, estou chutando aí um valor, pô, e vai aprender ainda, na boa, vai primeiro aprender, para depois investir. Depois comprar.
Por quê? Que é uma relação que sempre foi assim, né? O dentista sempre fez isso, né? Não é de hoje. Compra e depois vai atrás, depois corre para saber como é que faz, né? Vai atrás, por exemplo, vamos falar de chairside, tá? Vamos lá, moldagem. Então vamos fazer uma moldagem digital. A técnica é diferente de uma moldagem analógica, com um material pesado, leve. O fio afastador, tá, mas se o fio fica... A gengiva, tá lá o fio dentro da gengiva, ela encostou um pouquinho, o material não tem fluidez suficiente para entrar lá e copiar. Na moldagem digital, não. Simplesmente, ela tem que estar afastada, senão a luz não entra, senão não copia o bordo. Então, ela tem suas dificuldades maiores, porque a luz tem que chegar em todos os cantos. Legal. Poxa, eu não sabia disso. Então você tem que ter uma curva de aprendizagem de moldagem digital. Não é só enfiar o scanner dentro da boca e ficar caminhando e ele vai resolver. Você tem que mudar um pouquinho a técnica com o fio, tem que ter um zelo maior com o fio, que aí vai dar. O afastamento esse fluxo, né? Tem muito pessoal que tem usado muito esse termo, né? O fluxo digital. Quer dizer, o fluxograma do digital é diferente do fluxograma do analógico. E até a chamada que você fez aqui, achei bem legal o tema que você propôs, né? Eu analógico ou eu digital? Hoje, na verdade, e a gente batendo um papo na produção, né, um pouquinho antes, você falou, cara, o dentista já é digital, né? Não tem como, a odontologia já é. Não é uma escolha, né? Você já está dentro do fluxo. Que pode ser que você esteja trabalhando, por exemplo, o dentista está trabalhando, ele faz uma moldagem analógica, ele fala, pô, não vou investir nisso, não quero sair do meu mundinho que, olha, já está bom, mas de repente o laboratório dele já está todo digital. Então aquela moldagem que ele fez analógica, mandou para o laboratório, ele vazar o modelo de gesso e já escanearam o modelo de gesso. Certo. Já transformaram no modelo digital, já trabalharam o CAD, já fizeram a fresagem daquela peça, maquiaram, ele nem percebeu a diferença. Ele está no fluxo. Ele está no fluxo. E olha que coisa doida, né? Se a gente vamos pegar um exemplo, blocos de cerâmica, um silicato de lítio. Poxa, se você pega silicato de lítio e faz ele estratificado, 100 megapascal, 90, 100 megapascal, pega o mesmo silicato de lítio e faz ele injetado, ele vai para 360, 390 megapascal, variando do processamento. E se ele pega um bloco de CAD-CAM e ele faz fresado, vai para 460 megapascal, o mesmo material que estratificado, ele tinha ali 1/4 da resistência, um pouco menos, né? 1/5 quase. Então, olha que coisa linda, quer dizer, o mesmo material com processamento digital, ele melhorou muito. E isso, a odontologia já migrou, e assim, e o mais bacana é que a gente tem boa parte dos laboratórios, os grandes laboratórios, já migraram para processos digitais e muitos dentistas não sabem. Por quê? Porque isso dá produção. Você tem... Hoje é vantagem. A vantagem hoje para um profissional que está no seu consultório, para ele começar, qual é o caminho? Isso eu tenho feito pergunta com todos que eu tenho. Falei com a Lu Sargologos aqui, né, que aqui é o Opinion Leader da Cirona. Vamos estar com o Wagner Ortega, que está entrando com mestrado. Daqui a pouco o Wagner sempre entra aí, aqui na São Leopoldo Mandique. Fui falar com o Luiz Calico, legal, eu vou estar no mestrado dele também, dando aula. Falar com o Luiz Calico, entender o fluxo, como é que eles fizeram, desde o ateliê, agora com o Deleb. Quer dizer, e eu faço a mesma pergunta para todos. Eu quero entrar mais nesse mundo. Qual é o caminho que eu tenho? Né? Qual você sugeriria? Então, primeiro, não comprar o scanner de cara. Né? Como nós falamos de um investimento muito alto, assim, vamos falar da parte prótese. Tá. Então você vai fazer uma lente de contato, uma coroa laminada, uma coroa tradicional, totalmente cerâmica. Vamos pensar em prótese. Então, até porque o digital ele vai para a endodontia, ele está em todas as áreas aí. Hoje a estamos falando, ela é toda mecanizada. Você não usa mais nem radiografia digital. Você põe no localizador apical, ele já bipa, chegou. Perfeito, chegou. Você põe um rotatório reciprocante, o de ABA4,
a endodontia economizou um tempo de cadeira enorme, que até conversando com a Mandy, professora de endodontia da nossa faculdade, ela falou assim, só que economizamos o tempo mecânico da endodontia, mas temos que aumentar o tempo de químico dentro do canal. Poxa, eu não sabia disso. Então, ganhamos por um lado, ganhamos uma padronização do processo, isso é legal, traz o dentista no final do dia mais cansadinho ali, o endodontista, para trabalhar e tal. Poxa, ele faz de manhã, de tarde, de noite o mesmo processo, usando tecnologia. Isso é legal. Isso é o grande avanço. Agora, falando especificamente quando a gente... Da prótese. Primeiro, é interessante entender o fluxo digital. Eu posso fazer uma prótese 100% digital. Então, seria o chairside, onde você tem o preparo, vai ser alguma coisinha diferente, tem que pensar que esse preparo vai ter que receber luz por todos os lados, você tem que pensar que essa expulsividade tem que ter um capricho maior, beleza, escaneamos, tem que ter uma técnica para escaneamento, então vamos pensar nas etapas, tem que saber afastar direitinho, chegar à luz, escanear bonitinho, jogou no sistema. Aí você tem que olhar o modelo e saber delimitar. Isso é coisa de técnica. Então, você sabe delimitar, está enxergando todo o canto. Então, grande vantagem. Na moldagem digital, se você está fazendo uma moldagem de múltiplos elementos, você falhou 1, 2 dentes, na analógica começa tudo de novo. Na digital, vai lá, afasta direitinho o fio, ou melhora o preparo ali, escaneia de novo, ele integra a imagem. Poxa, puta negócio. Puta negócio. Aí, beleza. Passamos para a tela do computador. Bom, você tem que ter uma noção de anatomia. Mas eu uso um Biomimetics, eu vou fazer o primeiro molar superior direito, eu copio o esquerdo espelho. Tá bom. Você sabe, você tem que trabalhar a oclusão ali, você tem que ver ponto de contato, você tem que refinar isso. Por quê? Porque o sistema, ele tem, sim, uma inteligência artificial, mas ainda faz diferença a mão do operador. E outra, né, Carlos, o preparo é o preparo, né? O preparo é a mão o preparo não tem máquina ainda, pelo menos. Aí, então, o clínico ele tem que sair da ideia que é só apertar um botão e ficar pronto. Não, você tem que ter o conhecimento do técnico. Beleza. E passar isso para um software de projeto de prótese. Beleza. Aí vamos botar para a fresadora esse negócio. E boa parte do que hoje é fresado, nós temos que ter consciência que nos próximos anos tende a migrar para a impressão. A impressão está voando baixo. Eu estou com um orientado de doutorado em cima de impressão 3D. Na nossa escola, FOUSP, aqui, nós temos já um laboratório de impressão 3D. Nós estamos... Na verdade, nós vamos ter impressora 3D em casa, né? Exatamente. Isso já tem, nós vamos ter que fazer colher, fazer um copo, nós vamos fazer em casa. Isso já existe. Cuidado, falando especificamente de impressão 3D, nós tivemos no International Dental Show, o IDS, que acontece todo março de ano ímpar na Alemanha. E foi muito legal que nós encontramos impressoras de 950 euros até 80 mil euros. Espera aí. Quer dizer, você acha que a de 950 euros vai fazer a mesma coisa que a de 80 mil euros? Com certeza. Alguma coisa está errada, né? Mas foi o primeiro IDS que apareceu uma empresa italiana chamada DWS, que os caras começaram a fazer impressão já para chairside, de coroa. Então ela consegue escanear, capturar a cor, ele tem um cartucho que vai oscilar de A1 a A3,5 e já consegue imprimir isso. Agora, se esse material tem todas as propriedades de uma resina composta, para uma coroa e tal, isso são outros 500. Mas o legal é que a tecnologia está chegando. Né? Imagina. Está chegando não, já está galopando, né? Tá muito rápido. Agora imagina, daqui poucos... Eu quero viver isso, caramba. Daqui poucos anos você chega... o cara
fraturou lá um central, você faz um preparozinho, faz uma endo imediata ali, já obtura, já faz um preparozinho conservador, já escaneia e já imprime uma coroa pro cara. Você usa da máquina para boca? Como assim? Você vai direto, você não maqueia, hoje você pega uma peça que não precisa de nenhuma maquiagem, você vai direto? De jeito nenhum. Hoje não. Você precisa maquiar, você tem que fazer um Você não confia nesse fluxo ainda? Não. Veja bem, para uma impressão que sairia já graduando cor e tal, é uma coisa. Pegar um bloco e fresar já é outra coisa. Não, mas na impressão. Na impressão, mas ainda não... Bom, eu não tenho, primeiro, esse nível de impressora. Segundo, precisa ser testado. Vamos ver se está escaneando. Mas é o que vai acontecer, né? É o que vai acontecer. Mas, por exemplo, eu já escutei caras que conhecem pesquisadores de escaneamento intraoral e me falaram, olha, não é precisa a tomada de cor de um scanner. Mesmo os coloridos, não é preciso, porque me explicaram, os pontos que ele vai analisar são pontos muito, vamos falar, genéricos dentro do que você precisa de detalhe para estratificar. Tá. Então, quer dizer, pode ser que a impressora conseguiu fazer colorido, mas o escaneamento não necessariamente vai dar informação no nível que a impressora consegue fazer. Isso Entendi. Pode ser pode ser que consigam resolver tecnologicamente isso, mas ainda... Mas, voltando ao fluxo digital, poxa, aí nós vamos ter lá, por exemplo, se a gente pega a técnica, o clones do Paulo Cano, você pode até fresar facetinhas para fazer em cima das plataformas do Hatijó. Você pode discutir com o paciente, olha, quero os dentes, qual o formato que você quer aqui dos formatos que nós temos no banco de dados. Ah, tá bom, quero esse formato. Tá bom, você pode fresar as facetinhas em acrílico e fazer um mockup totalmente, vai ser físico, sim, mas você não fez modelo. E aí nós vemos um monte de colegas aí comprando impressoras 3D para sair na foto no Instagram e não sabe para que vai usar aquilo lá. Bom, se você vai usar essa impressora para fazer um alinhador, vai usar a impressora para fazer uma placa de mordida, poxa, já te adianto que as placas de mordida, tem a tese da Maíra na nossa escola, mostrando que a resistência é muito menor, ela amarela mais rápido que uma resina acrílica. Você está ciente disso? Tudo bem, por outro lado você tem a vantagem. O paciente, olha, quebrei aquela placa. Ah, tá bom, já estou imprimindo outra para você, passa daqui 20, 30 minutos que está pronto. Ó, esse é outro mundo, esse mundo digital. Fernando Ber colocou aqui, assim, em verdade tem o Easy Shade da Vita e não substitui a fotografia de qualidade com comunicação eficaz com o técnico. Cada dente, ainda mais dente anterior, é único. É isso. Eu não sei se tem mais. Isso é uma questão aí da gente até pensar como o Easy Shade. Hoje a tecnologia tem que caminhar por um detalhamento maior de cores no dente, porque o dente, assim, os spots, da onde está pegando a cor, ele tem que ser ainda mais refinado. Mas tem muita gente estudando isso em grandes empresas. Mas ainda, voltando ao fluxo digital, poxa, fez lá, você pode até gerar um modelo na impressora 3D, a partir daquele modelo você tem lá o mockup, você pode fazer uma guia de mockup analógica. Né? Então, isso é o bonito do digital e analógico. Você pode entrar por várias portas no digital, você pode entrar e sair com a peça pronta, sem nem sequer ter um modelo físico, ter só modelo digital, e você pode, por exemplo, moldar analógico, entrar no digital para fazer a peça. Você pode fazer o planejamento, imprimir o modelo daquele planejamento, fazer um mockup analógico. Então, quer dizer, tem vários... Ou seja, esse fluxo ele pode caminhar de várias maneiras, não é um fluxo único, né? Você pode... Não é um fluxo único. Não, então, se você tem conhecimento para fazer o fluxo de cabo a rabo, ótimo. Tem grana para investir nisso? Ótimo. Aí entra o outro aspecto, que é
custo-benefício de tudo Sim, isso. aí tem que entender, aí é gestão, né? Tem que entender se vale a pena para a quantidade de peças que você executa, se vale a pena para o que o seu negócio comporta. Né? Então, e uma coisa que é bem interessante, se a gente for pensar o médico, qual é o investimento dele? Poxa, ele tem lá, faz cirurgia por robótica e tal. Mas não é dele. Não é dele, é do hospital. Mas ele ele tem lá no máximo o estetoscópio e tal, então ele pede exames, vai para um laboratório, faz os exames. Até aí a gente também faz, a gente não tem o tomógrafo. Mas, por outro lado, poxa, você precisa ter a fresadora? Você pode ter. Mas hoje, bons laboratórios já tem. Então, quer dizer, a gente tem que pensar sempre, vale a pena ou não esse investimento pelo fluxo que eu tenho? Para o laboratório, ele tem um fluxo grande. De repente, hoje, bons laboratórios estão o quê? Poxa, você me gera um número de casos clínicos, um número de coroas, sei lá, lentes e tal, que vale a pena eu te emprestar o scanner. Isso está acontecendo. Isso é muito comum o Wagner entrou aqui, Wagner Ortega. Isso é muito comum na dermatologia, né? A dermatologia é mais parecido com a gente no sentido de equipamentos, né? Eles têm muitos equipamentos, muita coisa clínica, feita na clínica, no consultório. E a gente vê vários dermatologistas, eu mesmo tive vários que eu atendi em consultoria, que alugam, né, o seu laser, alugam as suas máquinas, e tem empresas que praticamente fazem isso, né? Esse scan service também está entrando, né? Também tá criou-se esse negócio, né? Eu já vi eu dei uma fuçada, já vi algumas empresas fazendo essa locação do scanner por períodos, e talvez seja uma interessante saída, né? Então, aí que está. Eu acho que é um ponto que é importante ainda na odontologia. A gente está vendo, primeiro, vamos lá agora na minha área, que é a educação, né? A gente está vendo muita gente procurando os EADs, né? O ensino à distância. Legal. Até um certo capítulo. Legal, assim, até certo ponto. Por quê? Pessoal, não pode esquecer, a nossa profissão é psicomotora. Então, eu tenho colegas de turma que são fantásticos, tinham notas maravilhosas na faculdade, mas a mão não necessariamente acompanha. E vice-versa. A odontologia ela é maravilhosa, por quê? Porque você vê, tem chance para todo mundo, tem área para todo mundo. Né? Agora, cara, você tem que ver, primeiro, se um EAD para você aprender, poxa, os fundamentos e tal, mas em algum momento isso não tem. Não tem jeito, você tem que botar a mão na massa e fazer. Eu me assusto quando vem na Fundec, lá na nossa fundação, o pessoal vem fazer curso e quer te assistir trabalhar. Tá bom, isso é uma etapa. E depois, quando você fala para ele fazer, tem vergonha. Tem que ver, cara, você tem que fazer. Mas professor, você está me botando para fazer classe 1, eu não vim aqui para fazer classe 1 de restauração de resina. Fala assim, então faz o que eu quero ver. Aí faz, olha quantas etapas você está comendo bola, você está errando, essa restauração vai durar menos e tal, você está estratificando errado essa resina e tal. Cara, tem que botar a mão na massa. Mesma coisa, um scanner. Tem que botar a mão na massa e escanear. Poxa, tem cursos fantásticos. O Wagner está com a São Leopoldo, lá em Campinas. Tem aqui vários já cursos em São Paulo, por exemplo, o Mucai, que você põe a mão, você faz, você treina a sua parte com o consultório, e aí entra a questão, vou investir ou não no scanner? Primeiro treino, ver, poxa, você se adaptou a esse equipamento? Legal. Você pode locar. Então, marca todos os seus pacientes numa manhã ou num dia, loca lá por um dia o scanner, usa. Pronto, não vai jogando dinheiro no ventilador. Isso. E você tem que pensar outra coisa. Se você gasta 6 meses numa curva de aprendizagem, pode ser que nesses 6 meses você comprou o equipamento da empresa e lança outro. E nós estamos nesse momento da obsoletização, né? Algumas coisas já chegam ultrapassadas.
E o lançar outro não é só, muda o software. Não, muda o software, muda a câmera, muda o processamento dele. E aí você tem que investir. Então, primeiro, poxa, minha sugestão. Primeiro, faz um curso, vê, é isso mesmo. Tá, legal. Agora vai para uma questão de locação. Poxa, locou e tal. Nossa, eu já estou tendo... Ou você já tem um fluxo seu com aquele laboratório, que o laboratório já está te emprestando equipamento. Aí você fala, pô, agora eu quero ir além. Eu quero fazer 100% digital, quero ter um chairside e tal. Beleza. Vai ver o que o técnico faz. Aprende uma maquiagem, compra um forninho para queimar o glaze e tal, a maquiagem. Poxa, beleza. Agora sim, eu tenho toda a estrutura e você entrou paulatinamente nesse mundo. Agora, lembrando, nós temos alguns amigos que são 100% digitais e poxa, isso era um sonho, então investiram lá $500 mil no consultório. Cara, $500 mil. Aí tá bom, você botou lá. $500 mil que ele pode ser que em 2, 3 anos fique obsoleto. Tem que pensar nisso. Você vai ter fluxo de paciente, volume e tal. Aí, beleza. Aí, essa foi uma fala bem interessante. Poxa, virei um escravo do meu negócio. Por quê? Porque antes, eu moldava, mandava para o laboratório, vinha a peça pronta, tinha como reclamar de alguém, e beleza, e mandava... Até isso perdeu. E tá. Poxa, cara, agora eu não posso reclamar de ninguém, a culpa é totalmente minha, se sair alguma coisa errada, e eu estou indo sábado e domingo fazer trabalhos. Exatamente. Essa etapa de sentar, planejar, desenhar e tal. Eu vou aqui fazer um testemunho até em termos de gestão mesmo, do que a gente já fez alguns estudos. Hoje eu não vi nenhuma situação, ainda estou para visitar alguns colegas que eu sei que já caminham para a digitalização de consultório já há muito tempo, mas tem volume para isso. A gente pode falar aqui, um cara que eu adoro, vou estar com ele no Rio, que é o Marco Antônio Guedes, por exemplo, tem uma clínica que, ele desde o começo lá começou a colocar tudo e tal, demorou, brigava, né, com as empresas, porque não tinha treinamento, ficava pendurando roupa no aparelho, porque não sabia mexer, e, bom, ele fez todo o processo e tal. Mas tem uma curva, tem preço para isso, né, tem um nicho que paga, que tem uma margem, mas eu não vi outras clínicas ainda fazendo isso acontecer na planilha, entendeu? Na planilha versus tempo, como você está falando. Né? O tempo que ele tirou da vida dele. Acaba às 6 horas, começa a projetar, começa a planejar, começa a fazer. Então, quer dizer, e vai sair do consultório 9 horas da noite ou no sábado e domingo. Quer dizer, então, isso precisa entrar na conta, né? Isso precisa entrar na hora então, vida. Aí, olha, pessoal, isso é muito legal que o Ricardo está colocando. Ó, assim, para você fazer um investimento desse, não é tão simples você olhar para a conta bancária e falar assim, poxa, eu tenho essa grana. Ou olhar e falar, nesse fluxo de pagamento, eu consigo atender. Não é só isso. Você tem que pensar que tem uma depreciação desse bem. Tem manutenção. Tem a manutenção. Tem a curva de aprendizagem e tal. Então, se você consegue colocar essa curva de aprendizagem antes de você adquirir o equipamento, cara, essa é uma sacada. É você não botar uma grana violenta, você investir em você, em conhecimento, para você chegar e falar assim, agora eu estou vendo que isso aqui realmente funciona na minha mão. Eu estou seguro que funciona. Que se eu comprar e demorar em 1 mês para me entregar, no dia seguinte que já estiver operando, eu já tenho o paciente e já vou usar. Ou seja, eu já vou fazer fluxo para pagar. E tem outro aspecto que o Ricardo chamou a atenção. Poxa, tem equipamentos locados e tem grupos de colegas dentistas comprando. Por exemplo, dermatologista é isso. Eu fiquei besta na clínica que eu frequento, dermatológica. Os caras têm uma série de lasers, por exemplo, Fotona, que é um laser de mais de R$700 mil,
onde eles compraram lá numa sociedade de 5 clínicas diferentes. São sócios do aparelho, né? São sócios do aparelho. Eles vão... Esse aparelho tem um motorista, tem um seguro, ele vai de clínica em clínica. Então, o aparelho é um negócio. Até porque R$700 mil é um negócio mesmo. O aparelho é um negócio para eles, né? E aí é legal que, poxa, cada um investiu menos de R$200 mil naquele equipamento de 700 e tanto, mas ele pode oferecer. Ele tem. Isso é uma sacada legal. Isso é uma sacada. O dentista tem que ser menos individualista, começar a pensar, vamos de turminha que é mais bacaninha. Tem um professor no colegial que falava assim, vamos de turminha que é mais bacaninha. Cara, especialmente pensando nesse nível de investimento. Fazendo parênteses aqui, Carlos, no livro eu tenho um capítulo que eu falo muito dessa questão da odontologia colaborativa, né? Que nós não somos... A gente tem um treino visual para o colega muito predatório, né? Diferente do médico, né? Que tem um coleguismo maior que nós, né? As frases que você escuta no congressão agora, nossa, cai uma bomba aqui, estourar, é bom, né? Mata vários. Então, assim, a gente tem uma competição muito grande, né? E eu falo que a gente tem um competitivo que a gente invadiu, já está invadindo outros, né? A gente vai, daqui a pouco... Então, assim, isso é tudo uma discussão. Mas eu sinto uma velocidade muito grande nessa competição. E as pessoas, como você acabou de citar, querendo pular etapas, né? Eu não quero fazer a classe 1, eu quero fazer a faceta. Né? Eu não quero fazer, puxar, esticar o rosto da pessoa, né? Não sei fazer uma gengivectomia, mas já quero colocar fios de ouro. Então, assim, e isso se complica porque a nossa geração de dentista, a nossa classe odontológica, ela ficou muito nova. Como abriu muitas faculdades rapidamente, quando eu saí do Altera tinha 278, nós estamos falando de 504 em 3 anos e meio. Então, nós temos a pirâmide fez assim, em termos de idade. Nós somos jovens, nós somos uma classe jovem. E essa juventude tem essa coisa da rapidez, querer sentar na janelinha rápido. A tua vida não foi assim, não, né? Então, você não sentou. Eu tenho conversado bastante isso com o pessoal mais experiente, fala assim, não, cara, eu ralei, eu fiz isso. Né? A gente vê um Celso Orti, que é um colega aqui de gestão também, né? Mas tem sua clínica, é um dentista de cadeira ainda, e eu não sabia de uma situação, o Celso Orti abriu sua primeira clínica com 40 anos. Olha que legal. Né? Que legal, pô, não foi ali. A minha história foi até curiosa, eu fui bem precoce, mas sempre, se você me perguntar que horas que eu levantei hoje, 5 horas da manhã, que horas que eu estou prevendo dormir hoje, está próximo da meia-noite. Mas pô, você não tem qualidade de vida, pô, eu tenho tesão do que a gente está fazendo. Qualidade de vida é gostar do que faz, é ser feliz de segunda a segunda, né? E tem um ponto, pô, eu me formei na época na USP, a gente formava no meio do ano, e agosto eu já estava com 2 colegas de turma, montamos uma clínica, né, com uma cadeira, revezando e tal, por quê? Porque a gente queria botar a mão na massa. Mas, nesse agosto, eu também já estava entrando no mestrado. Então foi legal que a velocidade de um mestrado não era a velocidade que tem hoje nas universidades. Fiz um mestrado em 4 anos, hoje seria 2 anos, mas já era legal. E eu lembro que 6 meses depois eu já estava na aeronáutica. Né? Então eu era dentista da aeronáutica, e o detalhe, era perto de Aparecida do Norte, ou seja, 170... Pirassununga? Não. O Guaratinguetá. Na Escola de Especialistas da Aeronáutica. Eu fiquei... Então, eu ia e voltava 3 vezes por semana na Dutra, de carro, gastava metade do soldo lá da aeronáutica em coisa, mas eu gostava de estar lá, de estar aprendendo com os outros colegas, e fazia mestrado, e além de tudo ainda tinha a minha própria clínica. Sua clínica. É legal falar isso pro pessoal que está aqui, a gente sempre tem bastante jovem que entra, bastante... Eu tive aí na USP falando com o pessoal da Liga, né? Sim. Da Liga de Gestão.
a Rafaela, a Gabriela, e eu fiquei tão encantado assim, com elas fazerem esse trabalho, né, a USP fazer esse trabalho, elas estão no livro. eu pedi para elas fazerem um texto muito bonito delas, tem no livro, mas eu gosto de falar com a molecada. Vocês olham às vezes a pessoa na foto de um folder no congresso, e vocês só estão olhando a foto. Se você olhar o filme, talvez você nem queria estar nessa foto. São poucos que gostariam de passar por aquilo para estar nessa foto. Porque, pô, eu trabalhei com muita fera na ontologia, né, de Data, Júlia e tal. Quando você olha a vida de todo mundo, que está na odontologia ralando, e como são vários aqui que às vezes não são famosos por conta de professor, né, de ser professor, de ter essa notoriedade, cara, é moxo, né, cara? Marco Antônio Guedes, que a gente acabou de falar, não é um professor universitário, mas, cara, o cara é moxo ali na cadeira, das 7 da manhã às 8 da noite, não, mais mas, problemas, né? E tem outro aspecto, assim, que o pessoal pergunta assim, pô, então quer dizer que você, por exemplo, você se formou agora, você tem que migrar já para digital, porque você é da era digital? Calma. Assim, são poucas faculdades que já estão na era digital. Nós mesmo na USP São Paulo estamos caminhando, já temos lá nossa fresadora, já temos nossos scanners, numa geração de scanner ainda, vamos falar assim, já ultrapassado, mas já tem, já é um negócio, é diferente de uma São Leopoldo que já tem lá o top. Claro. Né? Nós estamos falando de uma universidade pública que tem um investimento, o Estado tem que pagar por isso, não é tão simples conseguir verba para tudo isso e tal. Mas... nós somos um pouco, assim, demora um pouco, essa velocidade é desigual, né, Carlos? A gente está falando sobre isso, tem uma velocidade desigual, a tecnologia está, né, galopando, e o nosso sistema de ensino, eu não estou falando só de faculdade de odontologia, né, a sistemática de ensino no Brasil ainda carece de uma evolução, né? Na nossa escola... Eu falo até da escola do meu filho, quer dizer, já era para ter uma forma de ensino diferente da que tem hoje, pelo recurso visual que ele tem em casa, por tudo, né? Pelo acesso à informação. Sim. O acesso que ele tem sozinho à informação é mais rápido que o acesso que a escola dá, às vezes, né? E é interessante que na nossa escola, FOUSP, nós estamos num processo de discussão de um novo modelo de graduação. Onde nós estamos perfeito. Tem que passar regra, tem que rever tudo. Tem que rever tudo. Discutindo aonde que vai entrar, quem que entra primeiro, qual que é a ordem, que o nosso aluno ele é diferente, a universidade estimula que a gente use cada vez mais o visual. Se você não for atrativo visualmente na sua aula, não vai. Tem o padrão, não adianta você passar de 50 minutos essa aula, ela vai ser improdutiva e tal. Mudou. Hoje mudou. Então, a Faculdade de Educação, dentro da universidade, eles falam, olha, você acha que o seu aluno está olhando para o celular e ele não está sabendo o que você está falando? Pode perguntar para ele que a boa parte vai saber. Sim, né? Sim. Mudou a forma até de se concentrar. E esse cara, né, esse jovem mudando, esse jovem tendo acesso a isso, eu acho que até o EAD complementa muito bem. Então, complementa, não é o principal, ele complementa muito bem. Você tem a possibilidade ali de afinar conhecimento, principalmente o teórico, coisa que às vezes sentado na cadeira da faculdade é um pouco chato, e o audiovisual de um computador pode deixar a teoria mais, né, interessante, mas não vai ter jeito, como você falou, é psicomotor, eu tenho que aplicar. Né, que nem o fisioterapeuta, não vai dar para fazer por EAD, né? Não tem como. Então, mas eu acho que um ponto importante, ficando como mensagem para quem está saindo da faculdade e entrando no mercado, primeiro, realmente seguir aqueles parâmetros que a gente aprende na faculdade de precisa fazer isolamento absoluto, poxa, sabe, tem que controlar a umidade, então, poxa, segue isso. Não se prostitua no sentido de fazer interfêmores. Esse é o ponto principal. Ótimo, vou guardar essa. E uma coisa que é legal, que, por exemplo, várias escolas exigem, e hoje a gente aqui na nossa clínica, a gente tem estagiários, que são alunos de graduação, de ver uma odontologia diferente do que a escola mostra.
Por quê? Porque principalmente na questão digital, hoje, tem muita coisa diferente que tem numa clínica privada que não necessariamente na sua escola tenha. E isso é muito importante do aluno olhar para fora dos muros da universidade. E não estou falando, a tua universidade não presta, ou a minha que tal. Não, o nosso aluno, o USP, ele tem que olhar para fora. Tem que circular. Tem que chegar no mercado. Ele tem que chegar para nós, professores, lá dentro da universidade e falar assim, poxa, na clínica que eu estagio, eu vi um negócio diferente do que você falou. Por quê? Isso é legal. Você tem que botar o professor na parede e falar assim... No bom sentido, precisa instigar esse professor a buscar conhecimento. A partir do momento que o professor se dispôs a estar lá na frente, ele tem que estar disposto a escutar opiniões contrárias. Eu até comecei bastante, né? Eu tenho buscado, como a gente falou no comecinho, tá repetindo aqui, eu tenho buscado bastante conhecimento na parte da odontologia digital. Por quê? Porque eu não sou dentista de mão de cadeira há muito tempo, trabalho com consultoria. Estou entrando nas clínicas e você precisa saber. Então eu comecei a pesquisar a parte técnica. Falei, cara, mas eu falo de outra coisa, falo de marketing, mas eu quero entender o fluxo, porque ele envolve totalmente o processo e o negócio desse cara. Então a gente tem que conhecer, e eu acho que... E aí vem uma pergunta. Você é a favor, como você enxerga, que a gente possa ser avaliado? Eu falo, eu pago meu CRO, mas não vou pôr a mão na boca de ninguém. Mas como a gente poderia ser melhor avaliado? Você é a favor de uma residência? Ou você é a favor de um credenciamento pelo CRO através de prova? Esse credenciamento ser periódico para ver se essa pessoa continua habilitada? Você é a favor disso? Você é contra? Você já pensou nisso? Sim, então, bom, se a gente pegar o modelo norte-americano, eu lembro que quando eu estudava, fazia meu doutorado na Carolina do Norte, eu ficava meio assustado de entrar num curso e ver gente roncando. Mas o cara está lá dentro e ele precisa estar num curso que dá os Credit Educations para você poder revalidar a sua licença de trabalho, né? Tá. Isso eu acho que é legal, mas já pela minha fala você viu que o modelo é furado. Talvez o modelo, né? Não. Ele estava dormindo, mas ele estava 4 horas naquela sala dormindo e ele recebeu os créditos dele sem prestar a mínima atenção no que foi falado. Então, quer dizer, estou mostrando um modelo e criticando esse modelo. A gente tem um teste dentro do CRO-SP, que é o teste de progresso. Mas e a Maine, que é uma professora da nossa escola, e que ela foi conselheira do CRO e que trabalha em cima disso, e que ela recebe todas as críticas e elogios do teste de progresso, cara, eu acho que é uma forma de validação das escolas. Nem todas as escolas, hoje, sei lá, são 20 e poucas escolas que toparam o teste de progresso, do teste de progresso, que é legal que o aluno ele vai fazendo provas ao longo dos anos e ele tem uma ideia de como está indo aquela escola dele. Na graduação. Na graduação. Na graduação. Depois não. Isso já é legal porque você começa a forçar as escolas a serem melhores. Então, eu tô fazendo uma progressão do nosso papo, falando desde dentro da universidade, e você como aluno, lógico, você está dentro de uma escola, aquela escola vai te convencer que ela é a melhor do mundo. Sim. Olha, os caras... Sim. Até porque eu fiz a Unicamp e é a melhor do mundo. Pronto. O Carlos, sem querer ser muito Black Mirror, né? Pô, a tecnologia, até porque eu não sou, eu sou muito fã da tecnologia, porque eu sempre falo, a tecnologia ela é criatura do ser humano, né? É a ciência manipulada, né? Mas eu falo que essa questão da gente ser avaliado, ou pelo CRO, porque eu acredito que a gente vai começar a ser avaliado de várias maneiras. Eu acho que até a tecnologia, a internet mesmo, eu estava vendo o D-Lab lá do Luiz Calicchio, e ele tem uma avaliação dos protéticos, né?
No Uber, a gente tem uma avaliação. Eu tô falando do Black Mirror porque tem um dos Black Mirror que ela fica ganhando like, né, para ser legal, e quanto mais legal você tem desconto nas lojas e tal. Sim. Uma coisa meio extrapolada, mas, quer dizer, pode começar a ter metodologias que não vêm da odontologia para avaliar, ou que venham da odontologia através da tecnologia para avaliar esse profissional, né? Então, só fazendo um paralelo. Essas certificações, eu não sei o modelo, eu não tenho uma propositura ainda. Por isso que eu estou perguntando sempre para todo mundo para formar a minha, né? Como é que seria? Mas, assim, fazendo um paralelo, no ano passado eu tive Bradesco Saúde, Odontoprev e tal, não fazendo propaganda deles, porque não, aqui a gente pode falar tudo. Ninguém está pagando a gente nem para cima nem para nada. Com planos e tal, tá, claro. Mas fui contratado para dar aula para um evento deles. Trabalhei em vários níveis dentro deles, lá desde curso online para o dentista, para os auditores depois, e cheguei num evento top, num resort na Bahia e tal. E eu perguntei, como é que vocês selecionaram esses 220 credenciados para estarem aqui? Não tem. Cara, eu fiquei fascinado. Ah, eles têm uma maneira? Tem um método que não é só assim, avaliar se o dentista foi... tecnicamente ele está bom ou não, mas ele é avaliado pelo paciente desde a sala de espera, foi confortável, o atendimento foi cortês. Olha só que legal. Se o dentista foi cortês no atendimento, muito legal. Basta só ser um bom técnico e auditado o negócio e tal, que eu falo assim, deve ser só os amigos do rei que devem estar aqui, né? Não, tem um processo todo auditado e tal. E assim, o dentista fala do paciente e o paciente fala do dentista. Então, é uma ISO, legal, né, fazendo um paralelo. Exatamente, é dos dois lados, né? O que você está falando é bem a questão de termos, obviamente a gente já tem ISOs para a área de saúde, mas isso ter algo mais específico, de repente... Mais específico e mais rápido, né? Nessa avaliação muito automática de você saber, né? Avaliar aquilo... Então, assim, por exemplo, quando você faz dentro da Odontoprev, né, que não tem problema nenhum falar o nome, aliás, acho uma atitude bem legal, deles, em termos de ter alguma atitude em relação à avaliação da sua rede credenciada. Como nós falamos, não vamos discutir se o preço paga, se não paga, né? Não é pelo menos o tema dessa. Podemos fazer uma dessa se o pessoal quiser. Mas eu acho que nós vamos caminhar por uma avaliação, de alguma maneira, que vai determinar quem é bom e quem é ruim. Vai ficar explícito. Eu acredito nisso a curto prazo. Eu acho que nós vamos ter algumas tecnologias, algumas plataformas, por exemplo, que vão começar a dar nota, né? Sim. E elas podem se cruzar. Estou viajando aqui, tá, Carlos? Mas, por exemplo, vamos citar parceiros aqui, até porque fazem trabalho lindo. Plataforma de curso, você pega o Idente, que avalia quantos cursos aquele cara fez com prova, e ele está ligado a quanto trabalho enviou pelo Delego, entendeu? E essas plataformas, elas vão se fazer, vão se conversar. Porque é o que acontece no Facebook e é o que acontece nas outras, né? Sim, sim. E elas vão se conversar e vão colocar para a sociedade como um todo como é visto. Né? Vai ficar escancarado. Mas o CRO, você não é a favor dele fazer essa prova? Eu acho que é uma forma, sim, de avaliação. Não, é que assim, eu tenho... você tem uma imagem que você criou. O Cláudio Miak, que foi presidente do CRO, hoje secretário. Está no livro também. O Capês, que está agora na presidência. Está no livro também, é bem legal, o pessoal falou muito gostoso. Isso, assim, pessoal, muitas vezes a gente vê assim, altas críticas aos conselhos e tal. Eu já vi assim, o Cairala, por exemplo, bater boca em Facebook com um professor, sem citar nome, que ele fala, que merda pagar esse CRO e não sei o que lá. E ele falou assim, fizemos ações em cima dos ortodontistas de camelô,
fizemos ações em cima de propaganda ilícita e tal, panfletagem, não sei o que lá. Cara, que mais? O que você sente falta do Senhor? Eu acho que quanto mais eu fui atrás do Senhor no sentido de entender... Pô, teve um dia que eu cheguei aqui na Paulista, no CRO, porque eu fui me informar de uma outra coisa, aí falei, pô, vou subir lá na presidência e tal. E eles estavam num dia de audiências de processos éticos. Cara, o dia inteiro, os caras... É que a gente não acaba não passando por um processo ético, mas é legal que tem um órgão de classe que está... Sem dúvida. Sem dúvida. Lógico que tem que ter denúncia, tem que ter outras coisas, mas é importante a gente também enxergar do outro lado, que nem recentemente a gente foi, pela SBO Digital, nós fomos chamados no CFO para falar de odontologia digital, dar um suporte, olha que legal, o Conselho Federal de Odontologia pedir para nós, como entidade, ou tinha laboratório de radiologia, tinha laboratório de prótese, outras pessoas convidadas a estarem lá em Brasília, e o CFO falou assim, eu preciso de ajuda de vocês, que nós temos que pensar como trabalhar com odontologia digital. Pensa um exemplo. Por exemplo, você faz um escaneamento aqui de um caso clínico, você pode fazer o planejamento na China. Não precisa fazer num laboratório aqui. Isso a gente estava conversando sobre isso. Como é que vai ser esse fluxo digital internacional? Porque ele pode acontecer. Né? Muito facilmente. Ele já acontece. Os nossos laboratórios atendem diversos clínicos em diferentes países. Aliás, entrou aqui o pessoal da Bolívia, não sei se você viu uma hora, né? Entrou do Peru, verdade, entrou aqui falando, pô, legal, então assim, a gente tem... para espanhol. Ela, já vou falar, acho que era Célia. Então, tem...